Uma ordem secreta russa caiu nas mãos da inteligência ucraniana, e o que ela revela pode mudar o rumo da guerra. Quem assinou esse documento? Quais são os reais objetivos por trás dessa estratégia? E por que o Kremlin se mantém em um silêncio ensurdecedor, enquanto as provas circulam livremente pela internet? Aqui, você vai descobrir cada detalhe desse vazamento explosivo, que expõe as fragilidades de Moscou em um momento crítico. Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia avançam mais uma vez em direção a Kursk, desafiando as fronteiras que a Rússia julgava intocáveis. Qual é a desculpa de Moscou dessa vez? Os combates no norte estão se intensificando a cada hora, com cada vila se transformando em um ponto estratégico de resistência. As linhas de frente ardem, e apesar de a Rússia deslocar reservas para conter o avanço, o controle sobre a região escorre entre seus dedos. O que acontece se Kursk deixar de ser a última barreira? Será o início de um colapso em cascata? E na Europa, a pressão sobre Ursula von der Leyen atinge seu ápice. Documentos comprometedores vieram à tona, revelando esquemas ocultos dentro da Comissão Europeia. Quem são os rebeldes que se voltaram contra ela? O que foi encontrado em suas comunicações privadas? Esse escândalo vai derrubá-la de vez ou apenas desencadear uma purga nos bastidores do poder? As apostas nunca foram tão altas. Enquanto isso, o mundo assiste à mais severa ofensiva contra armas químicas em 3 anos. Quais substâncias serão banidas agora? E quando a asfixia econômica sobre a Rússia finalmente começará a surtir efeito? Zelensky recebeu promessas cruciais, mas as palavras de Trump, Putin me decepcionou, soam como um aviso. Será que os Estados Unidos vão além da retórica? Por trás das cortinas, alianças se desfaçam, erros estratégicos se acumulam, e a pergunta que não quer calar: quem será o primeiro a tropeçar? O Oriente Médio está à beira do abismo. Israel aguarda o sinal definitivo para agir. O Irã, já cambaleante, vê suas últimas cartas sendo jogadas em uma partida que pode selar seu destino. Um único comando e a região inteira pode pegar fogo. Quem dará a ordem? Quem será o primeiro alvo? As peças estão se movendo, e o relógio não para. Essas são as notícias mais urgentes desta terça-feira, 8 de julho, e muito mais. Informações exclusivas, análises profundas e os bastidores dos conflitos que estão redefinindo o mundo. Você está assistindo ao Boletim da Nesta, a fonte mais rápida e clara sobre o que acontece na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e além. Sem rodeios, sem censura, apenas a verdade que você precisa saber hoje. As tropas ucranianas não apenas retornaram a Kursk, elas estão reescrevendo as regras do jogo. O comandante-chefe Alexandre SYRSKY anunciou uma escalada sem precedentes, ataques às retaguardas russas, esquadrões de drones interceptadores e uma pressão constante sobre o inimigo, mesmo em territórios como Kursk e Belgorod. Em reunião com Zelensky, SYRSKY foi claro: a Ucrânia não só recuperou posições como está consolidando seu controle em regiões antes dominadas pela Rússia. Não daremos trégua ao inimigo, afirmou. Enquanto Moscou alega avanços em Unakova e Pokrovsk, as forças ucranianas progredem em direção a Novopavliva, em outra frente. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, confirma: ambos os lados registram movimentações, mas a linha de frente segue instável, como um barril de pólvora prestes a explodir. Próximo a Torets, os russos avançam rumo a Dileiva, mas foram repelidos em Popov Yar. Na direção de Pokrovsk, as tropas de Putin pressionam Mirny, Maliniva e Promin. Já em Novopavliva, a situação é de impasse tático, os ucranianos avançam perto de Dashny, enquanto os russos tentam se firmar em Tolstói. Em outros setores, como Kupisk, Lima e a região de Kharkiv, o inimigo não conseguiu romper as defesas. Desde o início da invasão em larga escala, a Rússia já perdeu mais de 1 milhão de soldados, com outras 1.100 baixas apenas nas últimas 24 horas, segundo o Estado-Maior ucraniano. E agora, as novas sanções econômicas prometem ser o golpe final. É hora de estrangular a máquina de guerra de Putin, declarou a França, liderando um pacote de restrições sem precedentes, elaborado em conjunto com os senadores americanos. O objetivo? Secar os recursos que mantêm Moscou no conflito. Putin não avança mais no campo de batalha. Agora, ele se limita a bombardear áreas civis com drones e mísseis, denunciou o ministro francês. O Reino Unido também apertou o cerco, incluindo em sua lista negra 2 altos oficiais e um instituto de pesquisa-chave, todos envolvidos no uso de armas químicas contra a Ucrânia.
Entre os sancionados estão Alexei Tichel, chefe das tropas de defesa NBC, seu braço direito, Andrei Marchenko, e o Instituto de Química Aplicada, responsável por fornecer granadas químicas usadas em combate. Autoridades britânicas confirmam, foram eles quem orquestrou o envio e o uso dessas armas proibidas em solo ucraniano. Enquanto isso, os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso com Kiev. Não se trata mais de uma possibilidade, mas de uma promessa presidencial. Novas remessas de armamentos defensivos estão a caminho para dar à Ucrânia a chance de se defender. Eles estão sendo duramente atingidos. Precisamos enviar mais armas, e faremos isso, declarou um alto funcionário. Trump, por sua vez, deixou claro seu descontentamento com Putin. Estou decepcionado que ele não tenha parado. Em conversa com Zelensky, garantiu que Washington fornecerá todo o apoio militar necessário, conforme revelou o The Wall Street Journal. As entregas seguem em andamento, segundo o Departamento de Defesa, embora Trump afirme não ter relação com a recente pausa nos envios. Ele justificou que ordenou uma inspeção nos estoques do Pentágono após os ataques americanos a instalações nucleares iranianas, mas negou ter bloqueado as remessas. A versão oficial, no entanto, aponta o secretário de Defesa como responsável pela decisão. No Oriente Médio, Israel se prepara para um novo golpe contra o Irã, mas desta vez, com condições bem definidas. Se a inteligência detectar qualquer tentativa de Teherã de retomar o enriquecimento de urânio ou transferir estoques das instalações danificadas, a resposta será imediata. Fontes de alto escalão revelaram a Axios que Fordo, Natanz e Sfarra, já alvos de ataques aéreos, estão sob vigilância máxima. Um movimento suspeito e o fogo cruzado começará. Os Estados Unidos não ficariam de fora. Trump sinalizou apoio a uma nova operação, caso haja uma razão concreta. Não somos contra retomar os ataques se novas ameaças surgirem, afirmaram fontes em Washington. Isso já mudou a face do Oriente Médio. Mas vejo aqui uma oportunidade histórica para expandir os acordos de Abraão, que por si só mereciam um Nobel. As possibilidades são muito maiores. Espero que o Irã não teste nossa determinação, porque seria um erro fatal. Essa ofensiva faz parte da Operação Homens como Leões, iniciada em junho, quando forças aéreas israelenses e bombardeiros estratégicos americanos destruíram instalações subterrâneas iranianas. Na época, Washington anunciou a destruição da infraestrutura nuclear de Teherã. O Irã, porém, apenas reconheceu danos parciais. Agora, o jogo entrou em sua fase final. Quem pisará na bola primeiro? Os danos foram graves, mas, segundo o diretor-geral da IEA, Rafael Grossi, o controle sobre as reservas de urânio iranianas, mais de 400 quilos, foi perdido desde então. Enquanto Teherã tenta reanimar o processo diplomático em Oslo, a cena é surreal. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, prepara-se para um encontro com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. Só que, diante da ameaça iminente de um ataque, essa reunião parece menos um diálogo e mais uma negociação sobre um barril de pólvora com o pavio aceso. Enquanto isso, Bruxelas treme. A Comissão Europeia está à beira de um colapso institucional. No Parlamento Europeu, um voto de desconfiança contra Ursula von der Leyen e sua equipe foi formalmente apresentado, liderado pelo eurodeputado romeno Georgi Pipereia, que reuniu os 75 assinaturas necessárias para triggerar o processo. As acusações são pesadas: omissão deliberada nas comunicações com o CEO da Pfizer sobre as vacinas adquiridas durante a pandemia, abuso do artigo 122 para contornar o parlamento na criação de um fundo de defesa de 150 bilhões de euros e, o mais explosivo, ingerência eleitoral na Romênia e na Alemanha por meio de regulamentações digitais. Os críticos, principalmente da direita europeia, não poupam palavras. Para eles, isso não é governança, é um golpe branco contra a democracia. Mas não podemos esquecer o que construímos juntos. Foi a ciência europeia que, em tempo recorde, desenvolveu vacinas que salvaram milhões. Foi a União que, depois de um início lento, escalou a produção industrial e garantiu acesso equitativo a todos os Estados-membros. Isso é a Europa da solidariedade, a Europa que amo, a mesma que os extremistas querem destruir. O voto provavelmente não passará, mas o estrago já está feito. Os esqueletos no armário de Bruxelas voltaram a bater a porta. E enquanto a UE se debate em crises internas, Moscou faz sua jogada no Cáucaso, desta vez, sem margem para dúvidas. Mas há um detalhe crucial, uma pergunta que não quer calar: a Armênia está jogando um jogo duplo?
O Serviço de Inteligência Ucraniano, GUR, obteve um documento classificado do Alto Comando Russo. O Distrito Militar do Sul recebeu ordens urgentes para reforçar sua presença na base de Gyumri, na Armênia. Não é boato, é um telegrama assinado pelo chefe interino do Estado-Maior, agora nas mãos do GUR e já tornado público. Segundo o documento, a seleção de pessoal para transferência deve ser concluída até 11 de junho. Os recrutados, soldados contratados dos Oblast de Rostov e Volgogrado, além do KRYM ocupado, escolhidos a dedo, ex-presidiários por crimes relacionados a drogas e indivíduos com instabilidade psicológica. Não é um detalhe qualquer. O reforço começou logo após o início do conflito com o Azerbaijão e uma série de tensões diplomáticas. O Kremlin age preventivamente, tentando recuperar o controle de uma região onde sua influência desmorona. Erevan, como sempre, nega tudo. O Ministério das Relações Exteriores armênio chamou o vazamento de fabricação. Mas o GUR tem nomes, números de postos avançados e critérios de seleção dos combatentes. Isso não é mais jogo diplomático, é preparação para uma nova rodada de sangue no Cáucaso. E as fronteiras dentro da própria UE estão fervendo. Varsóvia desafia Berlim. A Polônia, que reinstaurou controles temporários na fronteira com a Alemanha, adota uma postura intransigente na questão migratória. Concordo que devemos nos basear em fatos, não em desinformação nacionalista, mas a realidade é inegável. A Alemanha já vinha fiscalizando todos os seus vizinhos desde outubro de 2023. E agora, a tensão local explode. O prefeito de Zgorzelec, cidade na linha divisória com a Alemanha, levou o caso à Comissão Europeia. Motivo? As patrulhas alemãs paralisaram a cidade. Motoristas desistem da fila e invadem bairros residenciais em busca de atalhos, criando caos, engarrafamentos e revolta popular. As autoridades de Zgorzelec coletam assinaturas dos dois lados da fronteira, tanto no lado polonês quanto no alemão, Gorlitz, para provar que controle migratório não é só estatística, é uma ameaça concreta à vida das pessoas. Enquanto isso, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, deixa claro: nossa fiscalização também é uma barreira contra a migração ilegal, incluindo rotas da Bielorrússia e da Rússia. O prazo oficial é de 30 dias, mas, em outubro, Berlim disse exatamente a mesma coisa. E a escalada não para por aí. Na fronteira com a Bielorrússia, os migrantes estão atacando os guardas poloneses com uma criatividade macabra. Não são só pedras e garrafas, agora usam paus cravados de pregos, como armadilhas medievais. As fotos dessa arma improvisada foram divulgadas pela própria Guarda de Fronteira. Os ataques ocorreram nos postos de Kzerenche e Michalovo. Nenhum ferido grave, mas um veículo foi danificado. Em um único final de semana, houve mais de 170 tentativas de cruzamento ilegal só na Podláquia e cerca de 200 em toda a fronteira com a Bielorrússia. Os números até caíram em relação às semanas anteriores, mas a violência aumentou e a ameaça à segurança não dá sinais de arrefecer. A Europa está em chamas e ninguém parece ter um plano para apagar o fogo.